Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é Ibernon Cavalcante, técnico da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura aqui de Alagoas, a SEAGRE. Ele que hoje é superintendente de desenvolvimento agropecuário da SEAGRE e presidente também da Comissão de Grãos. E sobre o assunto nós vamos falar durante a entrevista, mas inicialmente eu agradeço ao Ibernon Cavalcante a sua presença aqui. E comecemos, Ibernon, com essa boa notícia em relação à safra 2017 e 2018, não é? E vocês farão um lançamento da safra de grãos em 2018, no dia 11 deste mês, demarcando uma realidade completamente diferente para a produção aqui no estado. A diversificação da agricultura e o que significa isso na prática? Vem uma leitura científica, digamos assim, do que está acontecendo no campo. Nós estamos passando por um momento de transição em que a cultura principal, o cana-de-açúcar, vem recebendo uma série de crises, algumas dificuldades, e daí então, dentro dessa lacuna, o que fazer? Daí então, a questão de grãos passa a ser uma opção. E nesse dia 11, às 9 horas, em Anadia, bem próximo à cidade, a gente convida aqui a todo mundo que esteja lá presente, nós vamos fazer esse lançamento, Gorete, no sentido de mostrar aquilo que está sendo desenvolvido na região, ou seja, na grande Anadia, que eu considero Anadia, Limoeiro de Anadia, que faz divisa com Anadia, e também Campo Alegre, nós vamos ter esse ano pouco mais de 6 mil hectares que tradicionalmente eram ocupados por cana-de-açúcar com grãos. E não só para a produção de grãos, como também para a produção de sementes, que é uma coisa nova. Pela primeira vez, pelo que eu me lembro, o estado de Alagoas produziu sementes que estão sendo plantadas no estado do Rio Grande do Norte, no estado do Maranhão, no estado da Paraíba, e que saíram de lá de Anadia, de uma área que era tradicionalmente com cana-de-açúcar. Daí então, nós estamos a produção de grãos, a produção de sementes e a produção também de silagem, que é fundamental para abastecimento do rebanho leiteiro, principalmente que nós temos aqui em Alagoas, que é uma referência nacional. Nós temos a 4ª melhor produtividade de leite do país. Isso, ao meu ver, em função do melhoramento genético e também da condição da gente ter alimentação para esses animais. Pois é, e o que a gente não consegue entender é que essa produção expressiva não seja, digamos assim, comparativa para o desenvolvimento também industrial na cadeia do leite. Como se explica uma situação como essa? Eu queria primeiro fazer só um pequeno ressalto. Essa mudança não aconteceu do dia para a noite. Claro. Isso começou em 2015, quando foi feita pelo então secretário Álvaro Vasconcelos. Ele criou a Comissão de Grãos. E de lá para cá a gente vem à frente da comissão e que reúne Embrapa, Sebrae, Emater, os bancos oficiais, todas as revendas de insumos, seja para sementes, seja agrotóxicos, seja a questão de fertilizantes, ou seja, todos os bancos que financiam, os bancos oficiais, especialistas na área, empresas que promovem mecanização, ou seja, são cooperativas. Nós somos mais de 35 representações de instituições que participam dessa comissão. Aí daí, com esse esforço conjunto, é que a gente vem crescendo, Gorete, e ao ponto que a gente considera que esse ano, considerando 2015, 16, 17 e 18, esse ano, em termos de condições climáticas, se apresenta como o melhor desse período daí. E o que se espera disso é que a gente tenha não só uma questão de você ter melhores produções, que você consolide esse trabalho que vem sendo feito com grãos e, consequentemente, na hora que eu trabalho com grãos, eu estou alimentando toda uma cadeia, seja para a produção de ovos, seja para a produção de carne de frango, seja para a produção de suíno, seja para a produção do leite, seja para a produção de carne bovina. Ou seja, a gente não tem que ficar só no foco, não vou produzir grão no estado de Alagoas. É você produzir grãos e ver toda a cadeia que vai permear junto com isso. Nesse contexto, como se avalia a produção de soja aqui no estado? Perfeito. Soja nós consumimos, só na pecuária de leite, 60 mil toneladas de soja. Então, veja bem, traduzindo isso em números,
toda a produção de soja do ano passado aqui no estado da Alagoas só atendeu a 1,3% da necessidade que nós temos interna. Mas a gente não tem que só pensar na questão interna. Um dos mais entusiastas desse processo, um dos produtores mais entusiastas, que é um que está com 3.200 hectares, que é o senhor Ivanilson Araújo, que nós trouxemos ele do Rio Grande do Norte para cá, ele sempre diz: Ibernon, nós temos que pensar no mercado dos outros estados, nós temos que pensar também na exportação. A competitividade, né, que se estabelece. Perfeito. E simbolicamente, durante 2 anos, nós exportamos soja. Nós produzimos pouco mais de 1.000 toneladas de soja, mas essas 1.000 toneladas foram para a China e para a Rússia. Então, simbolicamente, já saiu soja aqui do estado de Alagoas, fruto desse programa, para a China e para a Rússia. Esse ano, Gorete, já te adiantando aí, nós vamos produzir aí, nós vamos ter uma área plantada em torno de 1.600 hectares de soja, ou seja, já se espera uma produção e a produtividade bem melhor, porque ano a ano a gente vai testando quais os melhores materiais, do mesmo jeito que existe a evolução na pecuária de leite, em que você fica testando um reprodutor A, reprodutor B, uma FIV A, uma FIV B, a gente também vai testando, através dos nossos trabalhos com pesquisa, quais os melhores materiais, aqueles que se destacam. Então a gente espera esse ano que a gente venha ter uma produção bem superior à que nós tivemos, não só pelo aumento da área, mas também das produtividades em função dos trabalhos que a gente fez de pesquisa. Falei em soja, mas também o milho tem se consolidado na produção aqui agrícola do estado, não é? Perfeito. Só um dado. Só para o mercado interno de milho nós precisamos de 500.000 toneladas. No ano passado nós chegamos a torno de 68.000 toneladas, ou seja, coisa aí de 13%, 14% da nossa necessidade. Fora o estado vizinho, que poderia aqui elencar Pernambuco, que Pernambuco produz menos do que a gente e tem hoje o maior parque de produção de aves do Nordeste, está no estado de Pernambuco. Então Pernambuco puxa muito, que a questão puxar significa de onde vai trazer, o que eles usam é o linguajar. Então Pernambuco puxa muito soja, milho. Do estado de Sergipe, puxa também do estado da Bahia e do estado do Piauí. Ou seja, se a gente produzir aqui para a nossa autossuficiência, tudo aquilo que tiver além, a gente tem Pernambuco aqui doido para comprar também esse grão. Daí então a gente não tem dúvida que é uma excelente opção a questão de grãos, não seja milho, não seja soja, e esse ano nós temos uma novidade. Em Anadia nós vamos ter 400 hectares de arroz. Eu tenho já por volta de 38 anos que trabalho no setor público agrícola do estado de Alagoas e nunca vi ninguém produzir arroz de sequeiro, arroz dependente de chuva, não arroz irrigado que é produzido no Baixo São Francisco. E esse ano nós vamos então... Forma tradicional. Nós vamos então ter arroz de sequeiro que quem sabe a partir desses resultados isso venha também a animar para que as pessoas não fiquem só imaginando que vai ter soja, que vai ter milho, que vai ter feijão, que vai ter sorgo. Também nós vamos ter também a possibilidade de ter arroz. E uma outra novidade, na mesma área nós vamos ter 100 hectares de algodão, que todos os anos os produtores, agora nesses dias nós estamos começando a distribuir as sementes do estado, a 1.250.000 toneladas que a gente compra todo ano. E muita gente fica perguntando: Ibernon, por que não vem algodão? E a gente toda vez diz que não vem algodão, porque algodão tem uma praga chamada bicudo, que chegou aqui no estado de Alagoas desde 86. Dizimou o bicudo, não só de Alagoas, mas todo o Nordeste. E daí então a gente não quer voltar ao algodão se as pessoas não tiverem um pacote de convivência com o bicudo. Não é de eliminação, manejo, de manejo. Faz para conviver com ele. Perfeito. Daí então esse produtor que vai plantar esses 100 hectares, ele pode servir, ou tenho certeza que ele vai servir de espelho para que quem venha a querer plantar a partir do ano que vem tenha como referência esse plantio. Porque ainda é uma cultura competitiva no mercado, não? É uma cultura de uma exigência de um mercado internacional, commodity, de um mercado internacional totalmente amplo. O Brasil é um dos países que mais produz algodão. O Brasil, e nós temos aqui a questão que tinha antigamente, que era a questão do caroço do algodão, a torta de algodão, que era básico para a proteína do gado de leite. E hoje a gente tem que, então, lançar mão da soja para poder substituir o caroço do algodão.
Pois bem, pode-se dizer, senhor Ibernon, que essa diversidade da cultura agrícola aqui no estado, agropecuária, digamos assim, em função dessa possibilidade de utilização de terras que até então estavam destinadas à monocultura da cana-de-açúcar, isso muda o perfil social no campo? Com certeza. Nós temos um dos maiores entusiastas, o atual secretário de Agricultura, Antônio Santiago. Nós já tivemos algumas conversas em que ele, junto ao governador, ele puxa esse processo. O governador também, o governador Renan Filho, é totalmente a favor desse processo de diversificação. É claro que ele sabe que existe uma indústria canavieira já posta, instalada, e que essa indústria canavieira deve ser mantida, então tem todo o esforço para manter. Mas nós vamos ter limites. E dentro desse limite, aquilo que não, por acaso, não seja, ultrapasse a necessidade que nós vamos ter das poucas usinas que vão ficar aqui no estado de Alagoas, porque isso é o cenário que todo mundo diz. Essa é a realidade. Essa é a realidade, é uma transição, é um ciclo em que você tem que se adaptar a novas condições. Daí então o que o secretário Santiago sempre diz, a hora que a gente diversificar, nós vamos ter um estado com melhor distribuição de renda, nós vamos ter um estado em que vai diminuir a dependência de importação, vai diminuir, teoricamente, os custos da proteína, seja a proteína da carne, do frango, seja do peixe, que hoje já se tem aqui exemplos excepcionais aqui no estado de Alagoas. Ou seja, é todo um ciclo que a gente não tem que pensar, Gorete. Uma única cultura, ou a vertente econômica. Ou só a questão de produzir o grão, vai ficar no grão, vai ficar na soja, vai ficar no milho, grão, vai ficar no arroz. Não, a gente tem que pensar, é o desdobramento que isso faz a diversificação dentro da cadeia produtiva, principalmente da proteína animal. Pois é, o senhor falou em ciclo, e a gente sabe bem que o ciclo do algodão, como foi tocado nessa cultura, já existiu em Alagoas, de uma forma predominante, não é? Tanto que o maior símbolo que temos aqui de um prédio neoclássico, que é o da Associação Comercial, foi erguido à época da ascensão, não é? Quando o algodão, a cultura do algodão estava em alta aqui no estado de Alagoas. E veio a cana-de-açúcar e a monocultura, a concentração, isso realmente faz parte de um ciclo, mas que, de certa forma, cria novas oportunidades, né? Então, como eu disse antes, é uma situação que favorece a criatividade, que favorece também a possibilidade de estender um pouco as tensões no campo também. Com certeza está acontecendo isso. E tem uma coisa que a gente chama atenção, é que está sendo mais fácil essa transição para aqueles produtores rurais que são mais jovens ou aqueles que estão substituindo os pais, os avós, do que até mesmo você pegar aqueles produtores tradicionais. A gente observa hoje que já tem várias pessoas que vai até a Secretaria de Agricultura nos visitar e pergunta, Ibernon, eu tinha uma área que era cana assim, a usina devolveu a área porque não tem mais interesse, o que é que eu posso fazer? Ou seja, primeiro passa uma responsabilidade muito grande para nós da Secretaria da Agricultura, nós opinarmos a partir daí. Mas eu vejo isso sempre pelo outro lado, o lado bom. Mas tem a logística toda à disposição, né? Isso, eu digo, já são pessoas que querem enxergar que tem um ciclo que para algumas regiões, ou seja, em costa, a gente não vai ter plantio de cana em costa. Nós vamos ter, como o doutor Zé Carlos Maranhão dizia há uns 20 anos passados, no artigo que ele escreveu na Gazeta de Alagoas no domingo, em que ele dizia que no Nordeste ficariam ilhas de excelência de cana-de-açúcar. Ou seja, esse cidadão, ao meu ver, ele tinha uma visão de futuro muito bem clara, exatamente, em dizer que nós temos o ciclo, como nós tivemos aqui o ciclo do algodão, como nós tivemos aqui o ciclo metal mecânico, quando você tinha todo um processo de industrialização das usinas, ou seja, é um ciclo que fecha e a gente fica esperando que a gente observe as opções que estão postas a gente. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que O público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também.
né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Quando a LBV chamar, diga sim. Você quer falar? Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Superintendente de Desenvolvimento Agropecuário da SEAGRE, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura no estado de Alagoas, o Ibernon Cavalcante. E com ele vamos tratar de questões relativas à produção, que agora é diversificada no estado de Alagoas, que abre uma nova perspectiva para o estado. Senhor Ibernon, falamos agora sobre... o senhor acaba de chegar de uma feira de equipamentos, implementos agrícolas em Ribeirão Preto. O que a gente pode deduzir do desenvolvimento de Alagoas frente a, por exemplo, que é uma realidade também situada para o Nordeste, para a região, em relação ao centro-sul do país? Ainda continuamos distante do que seja otimizar a produção com o maquinário? Excelente pergunta. E aqui me faz lembrar, quando a gente começou o ciclo da cana-de-açúcar aqui no estado de Alagoas, eu trabalhei, Gorete, na primeira usina de açúcar do país. Essa usina era um engenho, e em 1880 ela passou a ser uma usina de açúcar. E interessante que 11 anos depois, aqui no estado de Alagoas, também deixou de haver engenho e passou também a haver usina de açúcar. Ou seja, isso final dos anos 800, nós já estávamos na ponta da tecnologia. Na vanguarda. Na vanguarda, ou seja, aquilo que chegou no Rio de Janeiro, essa usina chama-se Usina Quissamã, hoje ela não existe mais, faz parte do município de Quissamã. E em 1880, repetindo, foi feita a primeira usina do Brasil. 1891, 11 anos depois, foi feita uma usina aqui em Alagoas. Então, essa necessidade, um estado pequeno como o nosso, que se atreveu a ser o segundo estado com maior produção de cana-de-açúcar do país, tinha que ter tecnologia, tinha que ter equipamento. E daí, quando a gente vai trazendo para os dias de hoje, quando a gente vai a uma feira como essa, que é uma das maiores feiras do mundo, foi o AgriShow em Ribeirão Preto, nós observamos lá que, felizmente, não só uma comitiva que foi pelo SEBRAE, como também visitas avulsas, nós observamos que tem produtores preocupados nesse processo de transição que a gente passa e observando o que é que está acontecendo na região, não só em termos de equipamento na região sudeste, mas aquilo que a gente pode trazer para cá. Eu acompanhei algumas compras e equipamentos modernos, pulverizadores autopropelidos, que aqui no estado de Alagoas existem poucos, foram adquiridos. Alguns... Qual é a função desses equipamentos, traduzindo para o popular? Pulverização. Você aplicação para fazer defensivos agrícolas ou agrotóxicos. Então, você tinha aqui no estado de Alagoas opções de fazer tratores, então tratores comuns, ou fazer aplicação via aérea. A aplicação via aérea tem suas controvérsias. Por quê? Por conta das derivas que podem acontecer. Então, esse equipamento é um equipamento que parece um trator. Eu sempre brinco que parece um grilo, porque ele é bem alto, e ele é bem esguio e tem aquelas barras de pulverização que chegam a 30 metros de largura e todos computadorizados, ou seja, você programa, como a gente está programando aqui nos nossos smartphones ou nosso tablet, você programa e aquela máquina vai só com um assistente de lado, porque a pessoa que está ali de lado praticamente ele não altera nada, ele tem a percepção de se tiver algum problema ele desligar. Então são equipamentos desse tipo que fazem dezenas ou centenas de hectares de pulverização por dia que estão sendo comprados. São máquinas caras, são máquinas
de Que 700 exige um a grau, R$1 milhão. técnico Exige, de quem a opera, exige né? quem vai operar, que não vai ser a pessoa que você vai pegar do cabo da enxada e vai colocar ali. Ou seja, existe todo um acompanhamento tecnológico que, graças a Deus, a gente está fazendo. Esse ano, já fruto também de lá, nós estamos trazendo uma parceria com uma empresa que faz parte da Comissão de Grãos, uma empresa de máquinas, uma empresa que produz tratores e equipamentos agrícolas. Nós estamos trazendo aqui uma plantadeira de precisão que ela trabalha com velocidade mais alta. As pessoas que forem lá no dia 11, lá no nosso dia de campo em Anadia, vão observar essa máquina. Então, nós vamos ter também máquinas, outras plantadeiras também de precisão novas. Ou seja, para a gente entrar em grãos e ser competitivo, nós temos que ter equipamentos iguais ao que se tem no Sudeste, ao que se tem no Centro-Oeste. E como conciliar o desenvolvimento tecnológico com os trabalhadores que até então não vão ter nem a oportunidade de chegar à compreensão do manuseio e a formação tecnológica também. Gorete, eu sou a favor e tenho aqui alguns exemplos. Para os pequenos produtores, para os agricultores familiares, existem várias novidades que nós observamos lá. Já que eu falei em pulverização, existem pulverizadores elétricos. É o mesmo pulverizador de uma marca tradicional, que aqui essa marca é quem mais vende esse equipamento aqui no estado. E a diferença é que ele tem um GPS. Esse equipamento, no final do dia, diz, teoricamente, quantas passadas a pessoa fez, qual foi a área que ele cobriu, qual foi o gasto que ele teve de produto. Ou seja, é uma tecnologia que custa aí por volta de R$500, R$600 esse equipamento. Enquanto o outro, esses empresários, vão trabalhar com equipamentos que custam 600, 700, R$1 milhão. Ou seja, há condições de se trabalhar em toda a modalidade. Para o pequeno, para o grande. Você tem lá plantadeiras de 35 linhas, 60 linhas de plantio. E você também tem plantadeiras para agricultura familiar de 3 linhas, de 4 linhas, mas com os requisitos técnicos de precisão da distribuição da semente igualzinha daquele equipamento grande. O que aquele equipamento precisava grande é que ele ganha em escala em termos de produção por hora. E o outro não, ele trabalha mais o mecanismo em si de distribuir a semente. Não, eu quero que a semente caia a cada 10 centímetros, a cada 15 centímetros. Essa Ou seja, precisão. A precisão tanto vai ser para o pequenininho, para aquele agricultor familiar, como vai ser para aquele grande empresário que vem investir. Pois bem, falemos agora sobre esse seminário de fruticultura que acontece nos dias 9 e 10 de maio aqui em Alagoas. Qual a expectativa para a realização desse seminário? Vai atender a que segmento? Esse seminário da vai fruticultura, mas eu digo aos trabalhadores, aos técnicos, como isso está colocado? Esse seminário vai atender a todos os produtores, independente do seu tamanho, seja aquele agricultor familiar, ou seja um empresário, que por acaso, que são poucos aqui no estado de Alagoas, que trabalham com fruticultura. São poucos. Por quê? É uma curiosidade, perdão interrompê-lo. São poucos, mas esses poucos estão por demais satisfeitos de terem migrados de culturas como pastagem, como cana, para a fruticultura. Nós temos o exemplo do Carlos, conhecido Carlinhos, em Pindorama. Nós temos José Luiz, aqui entre Campo Alegre e ao redor no município de Campo Alegre. Nós temos esses dois exemplos que eu considero são dois amigos e eu acho que todo mundo deveria visitar. Mas veja bem, no ano passado fizemos o primeiro seminário de fruticultura. Houve uma presença aí por volta de 70, 80 pessoas. Ao meu ver, um público bastante interessante porque, do mesmo jeito que eu falei da sucessão da cana em relação a outras culturas, eram pessoas, públicos jovens. Algumas pessoas já maduras, como eu sou, mas a maioria jovem, querendo, esses que perguntam o que fazer. E daí então a gente, com o resultado que nós tivemos no ano passado, nos motivou. Esse ano a gente saiu da Secretaria da Agricultura e pegamos um parceiro muito interessante que chama-se o Sebrae, e ficou a idealização da Secretaria da Agricultura, toda a parte técnica, e a gente colocou o Sebrae para tocar toda a parte de logística, toda a parte, ou seja, acredito que esse ano vai ser bem melhor o seminário do que aconteceu no ano passado. E nós vamos ter, no mesmo molde do ano passado, o primeiro dia, o dia 10, tecnologia, aliás, dia 9, desculpa,
o dia 9 vai ser um dia de tecnologia, que é a quarta-feira da próxima semana, em que nós vamos abordar 4 culturas. Vamos fazer uma abordagem da cultura da goiaba, vamos fazer uma abordagem da graviola, do coco verde e do cajá. E alguém poderia perguntar, você mesmo perguntar, e por que cajá? Pois é. Cajá é uma planta da Mata Atlântica, é uma, para quem é uma das polpas de fruta mais requisitadas a nível de Nordeste de Brasil. Quando você encaminha polpa de fruta de cajá para fora do país, as pessoas, a primeira coisa que fazem é o cheiro, que é um cheiro característico, um cheiro que personaliza muito a fruta, e fora o seu sabor, bastante marcante, que eu digo que é um sabor que tem identidade, ou seja, é diferente dos outros. Mas veja bem, por que essas culturas? Primeiro, a cajá, como eu já estou falando, é uma cultura que a gente pode inclusive usar como reflorestamento, porque é uma cultura de Mata Atlântica, tem esse viés. A cajá pode ser tratada, que eu sempre recomendo, em pastagens, em que a pessoa não só delimitando a pastagem, mas no meio da pastagem você pode conviver tranquilamente, como a gente tem sido recomendado, fazer a integração lavoura-pecuária com eucalipto e animais, integração lavoura-pecuária-floresta, e a gente recomenda também que seja feita com cajá. A questão do coco verde, Gorete, nós temos um crescente não só a nível de Brasil, como de forma internacional, pela procura da água de coco. Nós temos aí cantoras como a Madonna, que eu acho que todo mundo conhece, que tem participação em empresas que estão instaladas aqui no Brasil. Nós temos uma empresa que vai nos visitar, que vai fazer uma palestra no segundo dia sobre o comércio de água de coco, que é uma empresa que... O mercado internacional. Para o mercado internacional, inclusive, uma empresa que está aqui em Conde, na Bahia, em que ela trabalha com 700 toneladas de coco por dia, ou seja, uma empresa de porte. Nós vamos na questão da goiaba. Por que goiaba? Temos 2 empresas em Arapiraca, Indústria Popular, Alimentos Popular e a ADA. Essas 2 empresas, Gorete, por semana recebem entre 140 a 150 toneladas de goiaba. Todas vindo de Petrolina, Juazeiro. Ou seja, quando você junta, fora essas empresas, o que tem aqui no mercado de Maceió, o que tem nas ruas de Maceió, o que tem no supermercado, nós passamos de 200 toneladas de goiaba por semana. Ou seja, isso é um mercado por demais significativo para a fruticultura. Há condições de o mercado interno de Alagoas, a produção atender o mercado interno de Alagoas, porque a gente observa que nos supermercados, em alguns supermercados, ainda se observa uma grande quantidade de frutas que não são produzidas aqui, né? Que poderiam ser produzidas aqui. Gorete, praticamente todas as frutas. Nós temos a outra cultura, que eu gostaria agora de citar, que é a graviola. Na graviola a gente já começa a ter um mercado, a gente já começa às vezes a exportar a graviola, em função de um trabalho que nós participamos também na região do Agreste, e hoje está estendido de Maragogi até Delmiro Gouveia. Mas veja bem, é esse mercado de frutas, nesses números que eu estou te dizendo, 200 toneladas de goiaba, uma empresa que participa com 700 toneladas de processamento de coco por dia, o cajá, que a maioria a gente vai pegar de Pernambuco ou pega principalmente da Bahia. Ou seja, é o despertar para novas atividades, novas culturas, e que a gente pretende, quando a gente elege 4 culturas, não significa que vão ser só essas 4 culturas. Mas durante 2 dias nós vamos ter ali, nós limitamos a 100 pessoas, nós vamos ter 100 pessoas que vão inquietas. Nós temos um grupo, criamos um grupo, a AL Fruticultura, essas pessoas são inquietas. Então está um momento muito interessante. Trocar disso daí, informações. vai ser parte da cana-de-açúcar que vai ser substituída por isso, vai ser parte da encosta que vai ser substituída por isso. A agricultura familiar é quem vai de forma mais expressiva participar dessa mudança. Pois bem, sobre a agricultura familiar e as tecnologias, sobretudo a assistência técnica no campo, são os assuntos da nossa entrevista no próximo bloco. Voltamos em 1 minuto.
O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Superintendente de Desenvolvimento Agropecuário da SEAGRE, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura do Estado de Alagoas, o Ibernon Cavalcante. E com ele agora vamos tratar de uma questão que é vital para a produção em todo o Estado, em todo o país, que é a assistência técnica. E na condição de ter sido dos quadros da Emater aqui em Alagoas, pelo tempo áureo, digamos assim, da Emater, né? Tendo sido técnico, depois presidente, enfim. O Ibernon Cavalcante é um nome associado à assistência técnica aqui em Alagoas, pode-se dizer isso, pelo vasto conhecimento, profundo conhecimento que ele tem da área. Portanto, o que dizer, né, da assistência técnica tão necessária ao campo, em todas as vertentes, num momento como esse, em que a diversificação da cultura está se dando também. É fundamental, Gorete, e tanto é que o que é que está acontecendo hoje na prática? Por exemplo, cultura do coqueiro, que vai ser uma das culturas que nós vamos abordar. Alguns produtores aqui do estado de Alagoas estão pagando a peso de ouro para que venham consultores de outros estados, consultores de Minas Gerais, principalmente Minas Gerais, consultores aqui de Sergipe, para fazer, dar assistência técnica a produtores que desejem ser competitivos. Não é só você plantar fruticultura, você plantar uma fruta, uma fruteira. Você tem que fazer com que aquilo ali, aquele esforço que você está fazendo, ele seja recompensado. Daí então hoje, quando a gente fica imaginando coco, existem produtores no país produzindo 300 frutos por planta ano, outros produzindo 400 frutos por planta ano. Isso coco verde. Quando você chega aqui no estado de Alagoas, aquelas pessoas, seja que tamanho for, seja o pequenininho, seja o maior, que venha plantar coco, que ele não tenha um respaldo de assistência técnica, estão produzindo, Gorete, 50 frutos. Nossa, que diferença terrível. 70 frutos. E aí, quando você vai... É claro que o custo por unidade daquele coco está bem maior do que o outro que está com 300, 400. Por isso não se justifica, né? O coco exatamente. À beira-mar tem um valor tão elevado. Quando a gente vai trabalhar com mamão, como a gente faz hoje nós temos uma área expressiva de mamão, em função desses dois produtores que eu citei aqui, de Pindorama e de Campo Alegre. Quando nós vamos trabalhar com mamão, quando nós vamos trabalhar, essas pessoas também elas têm necessidade de trazer consultores que vêm para cá, passam 1, 2, 3 dias, daqui a 2 meses, 3 meses, fica usando o WhatsApp para poder tirar dúvida, manda uma foto e tira dúvida, mas continua o vínculo com aqueles consultores de fora. Daí então, quando você vai para a agricultura familiar, é fundamental que se a gente está aqui incentivando a produção de grãos, se a gente está incentivando a produção de frutas, que não vou dizer que tenha o ideal é que tivesse os mesmos especialistas desses grandes, mas que tenha aquelas pessoas, que tenha aqueles técnicos, que dê condições de que esse produtor produza em escala, produza de forma competitiva com os demais. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta em relação a levar essas condições à realidade. A Emater já teve um quadro de técnicos para essa atividade significativo. E hoje esse número está bem reduzido.
qual é a forma que se teria para compensar essa defasagem de pessoal? Chegamos a ter 700 servidores, dos quais por volta de 400 técnicos e 300 administrativos. Nós tínhamos 70 escritórios, nós tínhamos uma frota que a gente cobria todo o estado de Alagoas, nós tínhamos uma frota, nós tínhamos um custeio suficiente para tudo isso, nós tínhamos toda a parte de gráfica, televisão, tudo lá dentro da Emater. A gente tinha metodologias e tudo mais. Imaginar que a gente poderia ter essa estrutura hoje, eu acho muito difícil, praticamente impossível. Por quê? À época, parte desses recursos vinha do governo federal. A fundo perdido? Havia um órgão nacional que coordenava todas as Emateres, que chamava-se Embrater, e que foi extinta em 1990. A partir daí, cada estado começou a ficar meio tonto de para onde é que ia, porque passou a ter todo o seu compromisso de encargos sociais, toda a sua folha de pagamento, enquanto antes a gente fazia convênios e parte disso era subsidiado. Daí então, eu não acredito que a gente volte nunca mais ter 700 servidores. Mas hoje, acredito... quantos são? Hoje são pouco mais de 100 servidores, a estrutura de cobertura é bem menor. Por outro lado, para compensar um pouco isso, foi incentivado, ainda na época de Emater, a criação das estruturas municipais de agricultura, ou seja, secretarias municipais de agricultura, que por sua vez, em alguns locais, tem o apoio da estrutura municipal e em outros não. Ou seja, em alguns tem o nome, tem o secretário, mas não tem atuação e, infelizmente, em alguns poucos, mas tem municípios em que a gente destaca, o município de Arapiraca a gente destaca, tem uma estrutura muito boa, em que você tem técnicos em número suficiente, você tem equipamentos. Isso não é de hoje, isso já foi criado há bastante tempo atrás. Me lembro que na época da prefeita Célia Rocha, que ela criou essa estrutura, e hoje essa estrutura continua, felizmente ela continua funcionando. Daí então é que a gente acredita, existe a necessidade da gente ter um quadro de técnicos maior, a gente precisa ter especialistas, ter as referências. Ou seja, você tem que ter a pessoa que entenda, que conheça toda a bovinocultura. Dando exemplo, a bovinocultura de leite, a bovinocultura de corte, a avicultura, a fruticultura, grãos. Então você tem que ter especialistas, geralmente esses especialistas ficam a nível de sede e com toda a sua vinculação a nível de regiões. E que a partir daí eu acredito que, não na estrutura que tinha, mas a gente tem necessidade de ter uma estrutura maior do que a que nos é oferecida nos dias atuais. O senhor falou sobre justamente a questão da criação de bovinos, enfim. Hoje, essa questão do risco da aftosa está sempre na ordem do dia. E aí, a ADEAL está abrindo oficialmente, neste mês, a campanha de vacinação contra a aftosa. Qual tem sido a receptividade dos criadores para uma necessidade que é constante, né? Não se pode abrir mão da vigilância sobre o cumprimento dessas obrigações, não é? Perfeito. Hoje, o papel do produtor está muito mais claro para ele mesmo dentro desse processo. Há 15 anos passados era uma verdadeira batalha para a gente chegar e convencer o produtor a vacinar seus animais. Chegava ao ponto que alguns produtores aqui no nosso estado, e não era só aqui no estado, em outros estados do país, compravam a vacina e jogavam a vacina fora só para ter direito à declaração de que vacinou seus animais. Veja bem, a consciência hoje é outra. Essa vacinação agora é uma vacinação cheia, ou seja, para todos os animais. Quando chegar, como aconteceu em novembro do ano passado, só são para os animais abaixo de 2 anos, ou seja, animais que receberam 4 doses, teoricamente 4 doses. E daí então isso é um processo que está sendo, a nível de Brasil, ele crescente. Já existe anúncio de que, muito provavelmente, no ano de 2021, existe uma proposta da gente não vacinar mais os nossos animais, mas nós sermos livres sem vacinação. Isso, em termos mundiais, dá uma credibilidade muito maior para que você exporte a carne. Até porque se abate muito para a exportação aqui no estado. E porque é um investimento bastante considerável.
Veja, por parte do produtor rural. Veja que nós temos aí por volta de 1.250.000 animais. Se todos esses animais recebem 2 doses por ano, nós temos no mínimo 2,5 milhões de vacina. Sendo que uma vacina dessa, entre 1,20 a 1,50, ou seja, é coisa entre 4 a 5 milhões de reais que o produtor deixaria de gastar e passaria a utilizar em outros investimentos, em outros locais, se ele não tiver mais essa necessidade de fazer a vacinação. Mas a gente tem que estar sempre de olho se os outros países da América do Sul também estão evoluindo igual a gente. E, infelizmente, a Venezuela não tem acompanhado esse processo. A gente está acompanhando aí na mídia tudo que está acontecendo na Venezuela. E, com isso, às vezes, uma vez ou outra, acontece, seja na Venezuela, seja nas regiões limítrofes, fazem fronteira, a ocorrência de casos de febre aftosa. Se por acaso a gente chegar em 2021 e não houver mais vacinação no Brasil e nós tivermos a entrada de um animal desse vindo de lá para cá, passa a ser um desastre para o país. Então, eu acho que é uma medida que está sendo muito bem estudada para que a gente tenha avanços e a gente depois não tenha necessidade de ter retrocesso. Pois bem, eu acredito que isso é uma questão educacional também, para a formação da consciência crítica sobre a necessidade de se cumprir, né, uma meta que é constante, não se pode arriscar ao retrocesso. Né? Eu acredito, e muito diferente de tempos atrás, Gorete, não acredito mais que ocorra nenhum óbice para que a gente continue a evoluir do jeito que a gente vai à frente. Pois bem, falemos agora sobre essa questão que eu toquei no início da entrevista, que é o incentivo à produção, à diversificação, mas não se observa o mesmo, digamos assim, o ritmo para a industrialização no Estado pode correr um pouco mais para acompanhar esse desenvolvimento, não? Perfeito. Agora, vamos lembrar que esse é um processo que não vai acontecer do dia para a noite. É um processo que nós vamos ter um período de transição. Quando a gente começou a nossa conversa aqui, quando a gente falou cana-de-açúcar e falou para grãos, para muitos proprietários isso é só uma passagem. Ou seja, possivelmente cana-de-açúcar, quem ficar, Gorete, vai ter que ter produtividades. Hoje a nossa produtividade está em torno de 45, 50 toneladas. Eu me arrisco a dizer que quem tiver menos de 80 toneladas por hectare ano vai ficar fora. Daí então a pessoa já tem uma meta, um desafio a fazer. Mas eu acredito que quem sair da cana, por acaso, entrar no eucalipto, ele já vai ter uma coisa mais a longo prazo. Quem sair para grãos, ele pode ter o grão como passagem. Eu aprendo aqui com grãos, daqui a pouco eu vou fazer uma outra exploração, eu vou fazer pecuária com alta intensividade, ou vou chegar e plantar fruta, ou seja, é uma passagem que a gente acredita e que, junto com isso, tem que haver a parte da industrialização. Os exemplos que eu citei de Arapiraca, a gente já tem 2 indústrias de fruticultura, de processamento de frutas muito interessantes. Pois bem, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista e eu aqui agradeço mais uma vez a sua participação, o seu entendimento e seu conhecimento científico e prático do que é a vida no campo. Obrigada. Obrigado e vá desculpando o entusiasmo. Mas o entusiasmo faz parte do nosso viver, né? Sem entusiasmo é impossível fazer qualquer coisa na vida, sobretudo relativamente ao trabalho, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada também a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.